Toda categoria de peso no MMA tem seus azarões, lutadores que talvez não sejam a primeira escolha na hora de pensar no próximo campeão, mas que você acredita terem capacidade de ganhar um cinturão num cenário hipotético. Os 10 lutadores da lista de hoje não apareceriam nem nessa turma, já que suas ascensões até o topo de suas categorias foram tão repentinas ou inesperadas que até mesmo seus maiores fãs ficaram um pouco surpresos quando eles finalmente conquistaram o título do UFC. A lista de hoje é sobre as surpresas das surpresas, lutadores que aparentemente vieram do nada para derrotar um campeão que ninguém imaginava que poderia perder. As carreiras deles muitas vezes foram longas e complicadas e parecia quase impossível que terminasse com o cinturão do UFC. Mas o fato é que deu certo no final, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que você nunca pensou que seriam campeões. Número 10, Rafael dos Anjos. A gente às vezes se ilude e coloca na cabeça que tal lutador é o cara certo para dominar uma categoria, seja ele um campeão dominante ou apenas alguém que acabou de pegar o título. É fato que ele terá um longo e duradouro reinado no MMA. Era isso que todos pensavam em 2014, por exemplo, quando o assunto era Anthony Pettis no peso leve. Campeão do WEC e dono de um cartel de 13-1 antes de chegar ao UFC, o Pettis sofreu uma surpreendente derrota para Clay Guida em sua estreia no octógono, mas logo deu sua volta por cima e mostrou que as expectativas tinham fundamento, se tornando campeão em sua cidade natal diante de Ben Henderson. A vitória sobre Gilbert Melendez na luta seguinte mostrou que ele seria grande, chegando a estampar uma caixa de cereais nos Estados Unidos e apontado como o futuro do esporte. Para você ter uma ideia, o Pettis já era patrocinado pela Reebok muito antes da Reebok chegar ao UFC. O cara estava na crista da onda até que surgiu um cara chamado Rafael dos Anjos. A chegada de Rafael, o UFC não teve cerimônias nem pompas, ele ainda perdeu as 2 primeiras lutas no octógono. Dos Anjos engatou uma boa sequência a partir daí, só perdendo 2 lutas nos 6 anos seguintes, uma delas para ninguém menos que Khabib Nurmagomedov. Rafael então nocauteou Jason Ray, apagou o ex-campeão Ben Henderson e amassou Nate Diaz por 3 rounds para ganhar sua chance ao título. Mas estávamos falando de Anthony Pettis como campeão, o cara que chegou para dominar a bagaça e ninguém imaginava que o Rafael pudesse vencer. Beleza, o brasileiro tinha vencido 8 das últimas 9 lutas até ali, mas ele não tinha chutes incríveis como o Pettis e nem tinha seu rosto estampado em uma caixa de cereais por aí, né? O Pettis era favorito na casa de 5-1, mas a casa caiu. O Pettis perdeu um round atrás do outro, que é dado 9 vezes e controlado por quase 15 minutos na luta. Ao todo foram 19 chutes nas pernas e um domínio claro nas estatísticas. A Willis lançou a caixa de cereais com Pettis logo depois, mas o campeão do UFC já era Rafael dos Anjos. Número 9, Brock Lesnar. É óbvio que Brock Lesnar poderia se tornar o campeão do UFC. Se Brock Lesnar quiser ser o presidente dos Estados Unidos, eu diria que ele tem boa chance, porque quem diabos vai dizer não pra esse cara? O Brock parece ter saído de um videogame. Porra, o cara teve uma doença gravíssima no auge de sua curta carreira de apenas 8 lutas e mesmo assim conseguiu se tornar campeão dos pesados do UFC. Piadas à parte, é claro que o Brock Lesnar não deveria se tornar o campeão de MMA. Os cenários eram simplesmente inviáveis. É verdade que ele teve uma carreira sólida no wrestling, se tornando campeão nacional, e que isso seria uma boa base para sua carreira no esporte, mas ver Lesnar chegando ao título seria surpreendente demais. Brock largou pro wrestling no auge de sua popularidade porque queria jogar futebol americano na NFL, mesmo sem ter jogado na época do colégio. Ele fez a pré-temporada e os Vikings ofereceram uma vaga em uma equipe menor, enquanto ele aprendia de fato a jogar futebol. Mas que se foda, Brock Lesnar jogou tudo pro alto e decidiu se tornar lutador de MMA aos 30 anos de idade. O grandalhão só tinha uma luta no currículo pelo Dynamite USA, quando o UFC decidiu contratá-lo e jogá-lo direto na fogueira contra Frank Mir, que quase arrancou o joelho do americano. O Brock então passou o carro em Hit Harry por 15 minutos e pronto, lá vai o cara disputar o cinturão contra o lendário Randy Couture. 3 lutas de MMA tendo vencido Min Soo Kim, perdido para Frank Mir e ganhado de Hit Harry, e ele teve a chance de ser campeão do UFC. Coisas da vida, né? É doido demais pensar que Brock Lesnar conseguiu isso e dificilmente veremos algo parecido na história. Número 8, Amanda Nunes. É muito doido pensar que a maior lutadora de todos os tempos, uma das maiores campeãs da história e que certamente será Hall da Fama no futuro, fosse impensável como campeão um dia. Mas esse era o cenário quando olhávamos para Amanda Nunes em 2014. Depois de ser nocauteada por Alexis Davis em sua estreia no peso galo em 2011 pelo Strikeforce, Amanda fechou com invicta e só venceu uma de 2 lutas, caindo diante de Sarah D'Alelio por decisão unânime antes de ir pro UFC. Amanda venceu na estreia, mas depois acabou atropelada por Cat Zingano no UFC 178, vitória que deu o title shot a Zingano contra Ronda Rousey. Foi a partir daí que Amanda decidiu trocar de academia e emplacar 3 vitórias consecutivas, a mais impressionante delas sobre Valentina Shevchenko no UFC 196, para disputar o título contra Miesha Tate no UFC 200. Para você ter uma ideia de quão improvável era esse cenário, Miesha era favoritíssima nas casas
de apostas, mas Amanda simplesmente passou o carro na campeã em apenas 3 minutos. Joe Rogan conta que alguns esperavam que Rousey destruísse Amanda quando elas se enfrentaram, pra você ver como ninguém respeitava a baiana. Amanda começou com um cartel de 3-3 na categoria e agora é a melhor e mais dominante da história do MMA feminino, uma ascensão impressionante e inesperada. Número 7, Jan Blachowicz. Muito antes do lendário poder polonês virar meme no mundo da luta, Jan Blachowicz construiu uma carreira longa em sua terra natal pelo KSW, acumulando 20 lutas profissionais até chegar ao UFC, tendo inclusive superado a gravíssima lesão no joelho que poderia ter encerrado sua carreira. Jan não apenas se recuperou, como virou campeão meio pesado do KSW. Sua jornada no UFC não foi tão impressionante assim, pelo menos não no começo. O Blachowicz perdeu 4 das primeiras 6 lutas no octógono, tipo de currículo que não te faz pensar num futuro campeão. O cenário não era favorável a ele, mas tudo começou a mudar a partir de 2017, quando ele venceu 4 seguidas com direito a 3 bônus de performance, caindo apenas diante de Thiago Marreta. A derrota por nocaute para Marreta fez nascer o poder polonês, anotando seu primeiro nocaute no UFC diante de Luke Rockhold. Depois de vencer Ronaldo Jacaré no Brasil e nocautear Corey Anderson na luta seguinte, o Blachowicz ganhou o cinturão vago contra Dominick Reyes. Blachowicz era o azarão contra todo mundo, inclusive Reyes, mas chegou ao topo do UFC aos 37 anos, se tornando o primeiro campeão meio pesado do UFC a não se chamar John Jones nem Daniel Cormier em uma década. Número 6, Forrest Griffin. Antes de Forrest Griffin protagonizar a luta mais importante da história do UFC contra Stephan Bonnar na final da primeira temporada do TUF, ninguém acreditava que ele se tornaria uma grande estrela do esporte. O lutador ganhou um certo destaque durante o reality show, mas ninguém via nele o talento para se tornar o cara dos meio pesados. Tipo, ele era alto e forte, mas se sentia como um cara qualquer entrando na jaula com o coração na ponta das luvas, mas que talvez não tivesse o suficiente para chegar ao título do UFC. Os primeiros lampejos de um algo a mais vieram quando ele enfrentou o ex-campeão Tito Ortiz pela primeira vez, perdendo uma apertada decisão dividida no UFC 59. Griffin seguiu bastante popular entre os fãs 2 anos depois de ser campeão do TUF, mas a dura derrota para Keith Jardine fez com que muitos questionassem se ele estava pronto para pegar os tops da categoria. O UFC então decidiu colocar Griffin contra Maurício Shogun, que estreava no UFC depois de uma carreira brilhante no Pride, se consolidando como um dos melhores do mundo. Mas Griffin não quis nem saber e transformou a luta numa briga de bar, botando o campeão do GP do Pride para baixo e conquistando uma vitória por finalização. Seguida de uma comemoração icônica, foi um momento incrível, a mesma hora da vitória do TUF, mas em uma escala muito maior. A vitória deu a Forrest a chance contra o campeão Rampage Jackson, onde ele era novamente visto como o zebra da noite. E mais uma vez o Griffin provaria que todos estavam errados. O Forrest até levou um sufoco no começo, mas controlou o campeão com bons chutes nas pernas para vencer na decisão unânime. A cena do americano dando de ombros depois do resultado ser anunciado dizia muito sobre a probabilidade de Forrest Griffin ser campeão do UFC. Número 5, Maurice Smith. Só saber trocação nos primórdios do UFC basicamente significaria seu fracasso no esporte. 14 dos primeiros 18 campeões em torneios do UFC foram grapplers. O primeiro campeão peso pesado foi Mark Coleman, campeão nacional de wrestling. Se você só soubesse trocar em pé, era certo que você seria quedado e não sairia mais de lá. E foi aí que apareceu Maurice Smith, um improvável catalisador para mudanças no esporte. Para começar, Smith estava sempre tomando um pau na MMA. O kickboxer tinha um cartel de 6-6 quando foi contratado como desafiante ao cinturão de Coleman no UFC. O campeão de kickboxing passou boa parte de sua carreira no Japão, sendo atropelado pelos que por lá lutavam na época e finalizado em quase todas as derrotas que sofreu. Uma delas veio diante de Ken Shamrock, que depois o convidou para treinar em sua academia. Smith e o irmão Frank Shamrock meteram o pé e formaram sua própria equipe depois disso, a Alliance, com Shamrock melhorando o jogo de chão do kickboxer e Maurice ensinando Frank as artimanhas da trocação. Eles formaram uma das primeiras equipes dos Estados Unidos a misturar as artes marciais e deu certo demais. O resultado ficou claro no UFC 14, com Smith neutralizando o jogo de quedas de Coleman e cansando o campeão durante o tempo regulamentar, dominando o round extra para vencer na decisão unânime. Smith foi uma das primeiras grandes zebras do UFC, ensinando uma lição importante aos seus contemporâneos. Número 4, Glover Teixeira. Parece existir uma idade limite quando o assunto é campeão do UFC. Fabrício Verdun, 37 anos. Jan Blachowicz, 37 anos. Michael Bisping, 37 anos. E adivinha a idade de Daniel Cormier quando foi campeão? 36 anos. Tá bom, foi perto, dá um desconto. E aí surgiu Glover Teixeira, veterano de 42 anos e 40 lutas profissionais. Glover já estava próximo do cinturão quando finalmente entrou no UFC em maio de 2012, após um longo período exilado no Brasil com problemas de visto. Dono de um currículo de 7 vitórias em 9 lutas e treinando ao lado de Chuck Liddell desde o começo, Glover estava pronto para o estrelato quando foi impedido de entrar nos Estados Unidos, sendo forçado a enfileirar todo mundo em sua terra natal até que pudesse finalmente entrar no UFC. Glover, agora 17-2 no MMA e com 15 vitórias por interrupção, entrou no UFC e venceu as 5 primeiras, incluindo grandes nomes como Rampage Jackson e Ryan Bader, para ter sua chance ao título contra John Jones. O Glover perdeu todos os rounds sem nem ameaçar o Jones. O brasileiro
Glover então alternou boas vitórias com resultados ruins pelos próximos 5 anos, caindo de forma frustrante diante de Phil Davis, Anthony Johnson, Alexander Gustafsson e Corey Anderson, até que tudo mudou em 2019. Glover emplacou uma ótima sequência de vitórias antes de aniquilar Anthony Smith e finalizar Thiago Marreta sendo colocado diante do então campeão Jan Blachowicz, que apareceu antes aqui nessa lista. E foi aí que o Glover emocionou o mundo do MMA com um desempenho absurdamente dominante, conquistando o cinturão no segundo round após longos 19 anos de carreira. O Glover provou que não existe idade para ser campeão, ganhando um lugar merecido nessa lista. Número 3, Michael Bisping. A história de Michael Bisping é realmente especial, porque parecia que o cara nunca iria nem chegar a uma disputa de cinturão. O Bisping simplesmente perdia toda vez que estava perto do título. Ele claramente era um dos melhores pesos médios do mundo, mas sempre tropeçava na hora H. A primeira delas, talvez a mais marcante de todas, foi a derrota para The Henderson no UFC 100. O Bisping tinha um cartel de 7-1 no UFC desde a conquista do TUF e disputaria o cinturão em caso de vitória. Em vez disso, ele engoliu um dos nocautes mais icônicos da história do MMA. Ele teria outra chance caso vencesse Chael Sonnen, mas caiu de novo. Bisping então ganhou de Brian Stann, mas acabou nocauteado por Vitor Belfort em São Paulo logo em seguida. Ele bateu Alan Belcher, mas aí perdeu na decisão para Tim Kennedy. Ele espancou Kung Lee, mas acabou finalizado por Luke Rockhold. Praticamente carta fora do baralho em 2015, o inglês venceu Sib Dollaway e Thales Leite antes de receber a maior oportunidade de sua carreira, uma sonhada luta contra o ex-campeão Anderson Silva em Londres. E a luta foi espetacular demais. Apesar de ter sido basicamente nocauteado no terceiro round, o Bisping se recuperou e ganhou na decisão unânime para figurar novamente entre os tops da divisão. Quis o destino que seu antigo algoz Luke Rockhold precisasse de um adversário em cima da hora para o UFC 199, e é óbvio que o Bisping atendeu esse chamado. O Bisping só teve 18 dias para arrumar as coisas e partir rumo ao ginásio como um dos maiores azarões da noite, mas chocaria o planeta ao nocautear o campeão no primeiro round para virar uma lenda. E essa foi uma das maiores surpresas de todos os tempos no mundo da luta, não só por ver Bisping finalmente conquistando o cinturão do UFC. Número 2, Matt Serra. Nenhum ser humano no planeta que não tivesse o sobrenome Serra pensaria que Matt Serra poderia se tornar campeão do UFC em junho de 2005. Ele tinha um cartel de 4-4 no UFC, era baixinho para a categoria e ainda tinha perdido para Caro Paris em sua volta ao meio médio. E foi nesse cenário que surgiu a oportunidade da vida dele, o TUF 4. O UFC fez uma temporada diferente dessa vez, selecionando os lutadores do peso meio médio, que não tinham se dado bem no UFC até aquele momento, para terem uma chance de redenção, com a disputa de cinturão vindo como brinde ao vencedor do reality show. Serra começou os trabalhos ganhando de Pete Spratt nas quartas e sobrevivendo aos golpes rodados de Shawn Carter para garantir a vaga na final, onde ganharia de Chris Lara por decisão dividida. Caiu no colo dele a luta com o então campeão dos meio-médios Georges St-Pierre. Foi uma linda história de redenção ao longo da temporada, mas ninguém tinha um pingo de esperança que ele terminaria com o cinturão do UFC, já que o GSP era o favorito na casa de 13-1. A lógica dizia que o baixinho seria presa fácil para o canadense, que era 13-1 na época, com o único revés vindo diante de ninguém menos que Matt Hughes. Derrota essa vingada já na conquista do título. GSP ainda não era a criatura mítica que se tornaria um dia, mas já era considerado bom bastante para passar por cima de Serra sem dó nem piedade. Mas é claro que não foi isso que aconteceu. Serra surpreendeu o GSP com sua trocação e acabou nocauteando em menos de 4 minutos, se tornando a maior zebra da história do UFC. O conto de fadas só durou um ano, já que ele perdeu a revanche para GSP, mas Matt Serra entrou para a história mesmo assim. Número 1, Robbie Lawler. Robbie Lawler saiu do octógono no UFC 50, a última luta de sua primeira passagem pelo evento, tendo perdido 3 das últimas 4 aparições, e eu aposto que nem ele imaginou que se tornaria campeão 10 anos depois. Após derrotas para Nick Diaz e Evan Tanner em 2004, Lawler pulou de galho em galho por vários eventos ao redor do mundo, do Super Brawl ao King of the Cage, do Icon Sports IFL, do Pride ao Elite XC, onde finalmente se tornaria o campeão de alguma coisa. Aí veio a chance no Strike Force. Lawler tinha vencido 8 de 9 desde o UFC, mas as coisas azedaram de novo. Lawler perdeu em sua única chance pelo cinturão de lá, finalizado por Ronaldo Jacaré com Mata-Leão, encerrando sua participação com um honesto 5-3. E foi aí que sua carreira renasceu. Lawler trocou de equipe, saindo da Millet pela American Top Team e voltou ao meio médio pela primeira vez desde 2004. Lawler assinou com o UFC de novo e nocauteou Josh Koscheck logo de cara, seguido por um nocaute sobre Bobby Volker, e uma surpreendente decisão dividida contra Rory MacDonald, visto na época como o futuro do meio médio, e provável sucessor de Georges St-Pierre. As 3 vitórias deram a Robbie a chance pelo título vago contra Johnny Hendricks, uma luta que ele acabou perdendo na decisão. Mas Lawler se recusou a desistir tão perto do topo, anotando mais 2 grandes vitórias para receber outra chance contra Hendricks, vencendo por pontos e levando o cinturão para casa dessa vez. Lawler ainda defendeu o título mais
mais algumas vezes em lutas épicas, mostrando que às vezes o MMA é mais surpreendente que a ficção. E aqui vai um salve para o Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para o Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.